Meu Deus. Deus liberta o povo do Egito. Deus tira o seu povo como um forte. Porque, segundo a Bíblia, vai dizer em Números capítulo 23 que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele iria cumprir a sua promessa na vida do seu povo. Aleluia, Jesus. Passa-se o tempo, o povo novamente volta agora a fazer os seus atos, aquilo que não estava conforme a vontade de Deus. Então agora tem o período dos juízes. A Bíblia diz que Deus levantou juízes para guiar o seu povo, conduzir o seu povo, dirigir o seu povo. Só que no período dos juízes era um governo teocrático, onde Deus era o juiz da nação. Só que agora o povo pede para que Deus envie o rei sobre a nação. Já estamos em 1 Samuel capítulo 8, onde o povo agora pede o rei como as demais nações. Só que Deus iria dar um rei para a nação de Israel quando eles entrassem na terra de Canaã. O povo se antecipa. E toda antecipação sem estar na vontade de Deus gera consequências. E Deus fala para Samuel: pode dar um rei a esse povo, porque eles não rejeitaram a você, eles abandonaram a mim. Eles me abandonaram. Meu Deus. Deram o primeiro rei, Saul. O segundo rei, Davi. O terceiro rei, Salomão. Salomão agora, por ser um homem sábio, a sua sabedoria era excelente. Salomão começa a fazer alianças com povos diferentes. E a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 11 que as mulheres perverteram o coração de Salomão, e Salomão se desviou do santo propósito de Deus. E depois da morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono. Só que durante o período que Salomão estava reinando, Jeroboão se levanta contra Salomão. E agora, depois que Roboão, seu filho, ele tem agora o governo em suas mãos, a liderança em suas mãos, agora a divisão do povo de Deus. E toda divisão na igreja, toda divisão no reino de Deus, ela não é forte e ela gera as consequências não para o bem, mas para o mal. As 10 tribos seguem Jeroboão. E Deus, por amor de Davi, seu servo, Aleluia. deixa 2 tribos com o filho de Salomão, Benjamim e Judá. O reino do norte, Israel, agora, quando você vai estudar a história do povo de Deus, praticamente todos os reis de Israel, não é de Jerusalém, porque houve Samaria e Jerusalém. Os 10 povos estavam servindo em Israel, em Samaria, e as 2 tribos estavam servindo a Deus em Jerusalém, que é a capital da adoração, a cidade de Davi. Então agora as 10 tribos, todas
afastado de Deus, que eles haviam se afastado dos mandamentos, dos princípios da palavra que Deus deixou para o seu povo. Então agora, Jeremias lança a profecia, dizendo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jeremias 25:12, e vocês serão levados para a Babilônia, e ficarão 70 anos cativos na Babilônia. Meu Deus. Uma nação que era uma nação poderosa, uma nação que tinha como seu Deus o Senhor dos exércitos, que ganhava todas as batalhas, era uma nação forte, poderosa, mas se desviou do mandamento de Deus. Então agora a Bíblia vai dizer em 1 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve para Jerusalém. Meu Deus. Deus enviando seus profetas, madrugando de noite e de dia: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. Eles não deram ouvido. Nabucodonosor vem com uma vara de Deus e vai subjugar agora Judá. Por quê? Judá, a capital de Jerusalém, eles tinham como princípio o templo, e achariam que seria impossível Deus enviar o inimigo para destruir a nação e o templo onde Deus se manifestava através dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Eles acharam que continuasse errando, pecando, adulterando, mentindo e trazendo as abominações das nações pagãs para dentro de Israel, Deus não iria puni-los. E assim que acontece hoje dentro das igrejas. Meu Deus. Quantas pessoas aí que você conhece, eles estão aqui, que já estão no terceiro casamento, no segundo casamento? Quantas pessoas se afastaram? Um dia eu estava aqui pregando, estava profetizando, estava evangelizando, e agora estão nas ruas, jogados, ambulando aos traços e achando que Deus não iria fazer isso com ele. Assim era a nação de Israel. Então agora Deus envia Nabucodonosor, e na primeira leva aqueles que são nobres para o palácio. Judá agora e Jerusalém vai ser levada cativa. E a Bíblia diz que em 2 Reis, capítulo 24, que Nabucodonosor invade Jerusalém, quebra os muros, pega Zedequias, mata seus 2 filhos, a sua espada, ele vendo com seus olhos, e depois pega Zedequias, fura seus 2 olhos e é levado cativo para a Babilônia. A palavra de Deus se cumpriu sobre Jerusalém. Meu Deus. Santo é o Senhor Jesus. Jeremias capítulo 7, capítulo 2. É santo, Senhor. Diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 2. Não feche sua Bíblia, por favor. Versículo 13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo de Israel, de Jerusalém,
dos seus métodos. O povo está cativo em Babilônia. Deus vai usar o profeta Daniel no palácio. Deus agora vai usar Ezequiel, que está no rio Quebar, às margens do rio Quebar. Ezequiel está exilados com aqueles que foram separados da nobreza, estão distantes do palácio, mas Deus ainda, pastor Jefferson, usa de misericórdia para com o seu povo, dizendo: olha, Israel, os que ficaram cativos lá em Israel, Deus me revelou a palavra que o fim vai vir sobre os quatro cantos da terra. Deus vai julgar. Era uma destruição inevitável. Meu Deus, os reis nasceram. Em Jeremias capítulo 7, o povo está clamando: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E Deus fala com o teu povo: desde quando me manifestei para o meu povo em sacrifícios e ofertas, quero que meu povo obedeça a minha palavra, os meus mandamentos. Quando Ezequiel está declarando esta profecia que o fim vem, está vindo sobre Israel, sobre Jerusalém, eles tinham a ideia que era inevitável Deus puni-los, porque todas as abominações, todos os pecados que eles cometeram, eles acharam que Deus não estava vendo, e Deus estava vendo tudo e dizendo: eu vou me manifestar a vocês e vou fazer a minha vontade para saber que eu sou Deus. E Deus não depende da opinião do homem, da opinião do ser humano para fazer a sua vontade. E Deus derramou a sua ira sobre o seu povo. Meu Deus, glórias ao teu nome. Eles agora estão cativos na Babilônia. Quando aqui o profeta Ezequiel está se referindo, veio a mim, porque Deus foi até ele e revelou o que tinha de fazer sobre a terra de Jerusalém. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 11, versículo 12: e levantará o pendão entre as nações e ajuntarão os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá ajuntarão, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro cantos da terra. Deus permitiu que Nabucodonosor viesse, destruísse Jerusalém e Judá. Só que Deus também tinha palavras e promessas para o futuro, uma restauração sobre o seu povo. Só que nesse contexto aqui era inevitável eles fazerem qualquer coisa, Deus iria puni-los. Meu Deus. Passa-se o tempo. Deus agora usa Ciro, seu servo, para poder escrever um dito e mandar que o seu povo volte à sua terra, construa um templo de adoração para Deus. Aí você vai ver os profetas menores, de Oséias a Malaquias, Deus exortando o povo ao arrependimento mais uma vez. Meu Deus. No livro de Ageu, quando Deus fala com o profeta Ageu, dizendo assim: quando vocês derem prioridade às minhas coisas, o que é as minhas coisas? A minha palavra, ao meu mandamento, que está escrito aqui. O povo voltou do cativeiro, cumpriu os 70 anos, o povo volta para Jerusalém. Está escrito lá em Neemias
Neemias e Esdras, quando Deus vai usar Ciro, Artaxerxes para libertar o seu povo, e eles voltam, e sabe quanto tempo demora para eles reconstruir o templo de Jerusalém? 16 anos. Eles deram prioridade mais às suas casas do que o santuário de Deus. Meu Deus. Deram mais prioridade aos seus afazeres do que ao templo de Deus. Aí Deus levanta o profeta Ageu e vai dizer: olha, a minha prata e o ouro são meu. A glória desta última casa, não está falando a glória da segunda casa, está falando a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Qual é a primeira? A que Salomão inaugurou em 2 Crônicas, capítulo 7. Glória a Deus. O templo é reconstruído. Só que aí vem os gregos e sacrificam uma porca no templo e profana o templo. Herodes, quando nós lemos Herodes, ele era meio judeu e meio romano. Aí quando Jesus está com seus discípulos, ele vai dizer assim, ó, em Mateus 24, está vendo isso aqui, esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpre 70 anos depois de Cristo. O imperador Tito invade Jerusalém e destrói, e saqueia e derruba o templo. Aí você vai em Jerusalém hoje, não tem mais o templo, tem uma mesquita de muçulmano. Só que a restauração ali não era desse templo, era do templo espiritual, a nova Jerusalém, adornada nos céus para o seu povo. Aqui ele está dizendo: o tempo vai vir, o fim vai vir, queira vocês ou não queira, vai acontecer. A palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei. Aí quando você vai estudar o capítulo 7, ela vai se dividir em 6 partes. Primeira parte: será uma destruição completa, do capítulo 1 do versículo 1 ao 6. Será uma destruição eminente, do versículo 7 ao versículo 10. Será uma destruição inevitável, que homem algum poderá impedir. Vai do versículo 10 ao versículo 15. Não haveria obstáculos para essa destruição. Versículo 16 ao 19. O templo não seria poupado. Do versículo 20 ao 22. Uma destruição universal. Ela vai acontecer sobre todo o mundo. Os 4 cantos da terra. Deus subjugou Jerusalém usando a Babilônia, mas depois Deus vai julgar a Babilônia, vai julgar a Síria, vai julgar o Egito, Moabe, todas as nações que se levantaram contra Jerusalém. Meu Deus. O fim vem. Jesus. Aconteceu em 2020 a pandemia. Atingiu os 4 cantos da terra: leste, oeste, norte e sul. Israel hoje é o relógio de Deus. Jesus. Está tudo programado. Breve, o que está acontecendo aí tem todo o propósito por trás. Tudo o que está acontecendo aí. Você está vendo a pandemia agora aí? Voltando de novo?
por que eles só divulgaram a pandemia agora no tempo de Copa? Ela já estava. Só que a mídia não quis divulgar devido à política. Então abafaram. Permitiram a Copa no Catar, porque tem um governo ali, tem uma aliança a ser feita ali no Catar, com aquele país. E está todo mundo aglomerado lá. Você acha que com a pandemia voltando, para que eu vou fazer um jogo de futebol? Para que eu vou estar indo para lá? Está tudo esquematizado, está tudo no controle de Deus. Deus está dizendo assim: eu estou vendo tudo que estão fazendo, eu estou de olho em tudo. Glória, glória, glória a Jesus. Versículo 10 de Ezequiel, capítulo 7. Eis aqui o dia, eis que veio a corrida, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Meu Deus. Deus entregou Israel para ser subjugado pela Babilônia. Só que Nabucodonosor não usou das formas que devia para julgar, ultrapassou e ele se ensoberbeceu. E Deus falou: eu irei julgar a Babilônia. Glória. Fim veio. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos